A soja mais cara vendida no Brasil está em Paranaguá, lá no Paraná. No município, a saca de 60 quilos está cotada em R$ 87,00, segundo o levantamento da Scott Consultoria. No acumulado de 2018, esse valor representa um aumento de quase 20%. E quando comparado com junho do ano passado, a soja já teve uma alta de 25%. Apesar da boa produção brasileira na safra 2017-2018, a demanda aquecida tanto no mercado interno quanto para exportação e as altas do dólar frente à moeda brasileira mantêm os preços firmes. Numa avaliação da Scott Consultoria, eles mostram que, além disso, os analistas de mercado apontam que a greve dos caminhoneiros, mesmo atrapalhando os embarques no fim de maio, não representou uma queda nas exportações do grão. Segundo a Scott, nos 5 primeiros meses de 2018, o Brasil exportou quase 36 milhões de toneladas de soja. Houve um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, que já havia batido um recorde. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura, através da sua presidência, afirmou agora que o Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019 atende às prioridades dos produtores brasileiros, mas que na questão do setor seguro rural, os recursos ainda estão longe do tamanho da agricultura brasileira. A nossa agricultura e a nossa pecuária, apesar de todas as circunstâncias adversas, tem sido um grande esteio da economia. E vamos continuar sendo. A produção vai continuar em crescimento, assim como nossa produtividade e a nossa competitividade nos mercados do mundo. A CNA afirmou que o plano atende às prioridades dos produtores rurais brasileiros, que tiveram a sua voz reconhecida, num processo de construção democrático que contou com a ação da CNA e com a presença de equipes do Ministério da Agricultura. No entanto, um ponto que a CNA fez questão de destacar é em relação ao valor que o governo destinou ao programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, de R$ 600 milhões. Apesar de um incremento da ordem de 50% nos recursos destinados à subvenção do seguro rural, o valor ainda está longe do tamanho da agricultura brasileira. Numa economia moderna, o seguro é tão importante ou mais importante que o crédito. Apenas 10% da área plantada no país estão segurados. A CNA havia pedido R$ 1,2 bilhão para o seguro. Segundo os últimos números levantados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, o setor de aves, ovos e suínos registrou prejuízos consolidados de R$ 3,150 bilhões com a greve dos caminhoneiros. Nesta semana agora, todas as 167 unidades frigoríficas que haviam suspendido a produção durante a paralisação retomaram as atividades. Apesar das perdas de animais registradas, o reinício do fluxo de ração no campo evitou que um plantel de cerca de 1 bilhão de cabeças continuasse em risco. A reorganização da cadeia produtiva e da distribuição de produtos após a suspensão das atividades durante a greve gerará custos extras ao setor. O setor afirma que até que se restabeleça toda a sistemática setorial, ficará mais caro às indústrias produzir cada quilo de carnes e cada unidade de ovo. Segundo a BPA, haverá necessidade de aumento da oferta de linhas de crédito para manutenção da retomada da cadeia industrial. E depois do intervalo você vai conhecer o Univista Agro. Nós voltamos já.